Diretamente dos estúdios da agência Hilltop no Farol, está no ar o PodPoint. Fala galerinha, sejam bem-vindos ao episódio inicial do PodPoint e hoje eu vou ter o prazer, a satisfação, cara, de trazer esse cara que pra mim é das referências da direita em Maceió, Pedro Victor. Boa noite, pessoal. Primeiramente agradecer o convite, meu amigo Calheirinhos, de uma liderança assim, não tão, né? Eu me julgo um grãozinho de areia no meio da juventude conservadora, né? Não mais e também não menos do que um grãozinho de areia, Everton. Mas de antemão quero agradecer pela oportunidade ao Júnior, ao Elton, todo mundo que faz o PodPoint aqui. Obrigado. E aí, pessoal, gostaria de começar você se apresentando, fazendo aí um breve resumo da sua trajetória até aqui. Pessoal, então, eu me chamo Vitor, né? Como já foi apresentado, tenho 26 anos e me interesso muito pelos temas políticos, sobretudo sobre o meio conservador, de direita, né? Há um tempo atrás, a gente teve um começo de um movimento né, de jovens conservadores que não vingou por influências externas. Já a gente vai entrar nesse assunto. Mas que a gente tem, se assim a gente pode falar, esse propósito, né? Sim. De tentar despertar outros propósitos em jovens, independente da classe social, a importância de defender o que a gente acredita como certo, né? Então, Vitor, assim, você já participou de outros podcasts, né? Isso, e você falou sobre o tema do cristão na política. Daquele episódio para hoje, mudou alguma coisa no seu ideal, que vem na sua mente? Na verdade, não. Não, continua. Porque o que acontece? Quando a gente vai vendo, por exemplo, os vídeos, estudando o que o professor Olavo de Carvalho ele fala, a gente acha que ele está adivinhando as coisas, né? Quando na verdade ele fala do que ele estudou por muitos anos e os métodos operantes são os mesmos, né? Sim, a quem interessa, eu sempre faço essa pergunta, a quem interessa o cristão longe da política? É verdade, cara. A quem interessa o cristão longe da política? É uma pergunta que normalmente eu respondo quando alguém me faz uma pergunta, entendeu? Sim. E é interessante porque assim, hoje estourou mais, né, esse movimento de direita e esquerda, essa luta, vamos colocar assim, essa peleja entre esses lados. Mas lá atrás, galera, para quem não teve a curiosidade ainda de estudar um pouquinho sobre o assunto, dá um Google rapidão. Mas antigamente, quando a direita e a esquerda começou a ser diferenciadas, vamos colocar assim, a direita seria a esquerda de hoje, né, e vice-versa. Essa questão da dominação dessa superioridade do Estado perante o pessoal e tudo isso. Mas assim, você acha que as pautas cristãs, esse embasamento cristão na política realmente é a base de qualquer sociedade, né? É a base de qualquer sociedade e não sou eu que falo, é a história, né? Por exemplo, Inglaterra, o que era a Inglaterra antes, quando a igreja, se assim a gente pode falar, era mais participativa no governo, na política, e como é a Inglaterra hoje? A França nem se fala, a França acabou. Né? O professor Olavo de Carvalho falava, visite a França antes que ela acabe, e acabou. E acabou, realmente. Você vai para a França, você não sabe mais o que você pode fazer ou não. Você corre grande risco de ser degolado, por exemplo. Né? Mas aí a pergunta entra aí novamente, para quem interessa o cristão longe da política. A gente vê um movimento globalista, né? E aí eu reitero aqui o que eu sempre falo, não é capitalismo contra comunismo, é comunismo contra o cristianismo. Verdade. Claro. Porque você vê a Europa hoje é socialista. Sim. Vai deixar de ser capitalista? Não. Os caras provou do poder, sabe que o capitalismo é muito gostoso e não vai abrir mão, pô. No entanto, é esquerdista. Sim. É progressista, né? Se assim a gente pode falar. Então e o socialismo é uma versão do comunismo. Sim. Né? Então é comunismo contra o cristianismo, cara. Certo. Eu acredito muito nisso. Não, faz sentido, realmente faz sentido. Mas assim, pra quem não sabe, galera, a gente mora em Maceió, né? Então, em Maceió,
O que é que você acha dos movimentos de direita e esquerda? Tem representatividade, não tem? Não tem. Eu falo no âmbito estadual, um pouco além. Se bem que aqui no nosso município, Maceió, em Alagoas, o problema não é nem tão ideológico. Sim. Né? Duas pequenas parcelas de grupos ali que entendem o que é direita e o que é esquerda. Uhum. Mas se você chegar nas comunidades, o pessoal tá, com licença da palavra, tá cagando pra direita e esquerda. Com certeza. O pessoal quer oportunidade, o pessoal quer direitos, o pessoal quer trabalho, quer dignidade, tá preocupado com o esgoto a céu aberto, que infelizmente a questão ideológica não atinge muito, sabe? Não temos representatividade num cenário conservador ou de direita no âmbito macro, assim, não temos, até porque os poucos que a gente tem, na minha visão, sufoca qualquer um que quer aparecer. Você vê aí, a primeira eleição, 2018, pra cá, quantos deputados a gente tem de direita? Vamos supor, Cabo Bebeto, o de direita que eu falo assim, pra todo mundo ficar mais entendido das coisas, é o bolsonarista, né? Isso. Clássico. Quem? Isso. Cabo Bebeto. Realmente. Chegou a eleição, qual era o outro de direita que a gente tinha? Não tinha. Cabo Bebeto. Vai chegar a próxima e a gente não vai ter um outro, bro. Vai ser quem? Cabo Bebeto. Mas tu acha que os delegados aí, Thiago Prado da vida... Não, Thiago Prado eu acho que não chega, minha visão. Na questão do Fábio Costa, eu acho que ele tem tudo para despontar mais, né? Mas você vê que é muito reduzido. Nós temos Alfredo Gaspar, Isso. União Brasil, Fábio Costa, PP, e Cabo Bebeto, um exemplo. São 2 federais e um estadual. Né? Se resume isso. E os outros 6, acredito que são 9 deputados aqui, se eu não estiver enganado, os outros 6, centro-esquerda. Em cima do muro. Em cima do muro. Então, assim, é muito pouco para o Senado. E o que não é só porque é muito pouco, pô. É que o trabalho de ganhar espaço, de formar liderança, juventude, juvenil, não tem, cara. E aí, vamos entrar num tema interessante, pessoal. Para quem não sabe, o Vitor, ele assumiu por um tempo o diretório dos Jovens Republicanos de Rio Largo, não é isso? E aí, até participei desse projeto extremamente interessante. Eu, sinceramente, não lembro de ter visto nenhum movimento do vulto que tomou e simplesmente deu uma esfriada, não vingou. E aí, cara, se você fosse chamado novamente, você assumiria novamente? Você colocaria pra frente essa... É aquela coisa, Beto, hoje eu não penso mais. Por quê? Porque a gente talvez não tenha a autonomia de trabalhar como a gente acha que tem que trabalhar. Expandir, a gente não vai ter... Depende, no caso, né? A gente não tem um investimento, um apoio, porque a gente precisa de lugares para colocar essa juventude, de engajar elas na política, e a gente hoje não tem. Por exemplo, a gente tem a capacidade de formar um grupo de jovens, né, que pense de forma assim não igual, mas o mais parecido possível, que aí a gente usa o termo muito conservador, né? Jovens conservadores, a gente tem uma base boa, mas onde incluí-los? Ter essa participação a gente não tem hoje, entendeu? Então fica aqui elas por elas. Quando na esquerda é totalmente diferente. Você vê o pessoal engajando, os jovens aí, enfim. Os jovens que têm um pensamento mais progressista, mais esquerdista, é como se eles encontrassem portas abertas para engajar na política. Com mais facilidade. Isso, né? a esquerda, eu admiro muito isso na esquerda. E eles são muito coletivos, né? Eles abraçam e vai em busca do que eles querem, que é o quê? Dominação, hegemonia e tudo de dominância. Então, assim, meu ponto de vista, eu concordo com você. Eu acho que a esquerda hoje é muito mais organizada do que a direita. E aí muitas pessoas falam, mas a esquerda tem 30 anos aqui no Brasil, tem mais de 30 anos, e a direita começou em 2018. Começou em 2018, mas todo mundo não sabe o que tem que fazer. Sim. Por que não faz? Por que não começa? Vai deixar para começar quando? Daqui a 20 anos, 30 anos. Depois que tentar tirar o mal, já era. Se você sabe o que você tem que fazer, vai esperar chegar a 30, 40 anos para tentar fazer,
Daqui a 20 anos a gente vai estar com quantos anos? 20 anos já Vamos vou estar influenciar com 50 já nas costas aí. Vamos liderar, vamos fazer o movimento com que jovens? Não consegue mais. Não, aí a nossa linguagem já não é mais para os jovens, vai ser para adultos. Verdade. Entendeu? Então assim, mesmo se outro partido te chamasse, Não, eu acredito que hoje não. Hoje não. E o professor Olavo de Carvalho, eu sou fã do professor Olavo de Carvalho, ele falava muito que o principal erro dos líderes de direita era, assim que ganha uma notoriedade, né, abandona a base, sim. a liderança comunitária e já quer se candidatar para ter os privilégios, quando na esquerda é diferente. Você vê em todas as camadas da sociedade tem lideranças da esquerda, e quando na direita não. Surgiu um pouquinho, o cara já quer se candidatar, já quer, mais uma vez, licença da palavra, mamar na teta do governo, né, dos Sim. privilégios e abandona a causa. Você vê algum político assim no Brasil que seja de direita, mas não tá indo muito nessa vertente aí, Nicolas Ferreira, o Tarcísio mesmo, que tá naquela... Vai, chove no molha. chove não molha. Tem alguém assim que você tem como foco? Na verdade, eu sou muito fã do Partido Novo, velho. Por Uhum. exemplo, Marcel Van Hatten, tem outros deputados, outros políticos do Partido Novo. Por quê? Porque eles realmente vivem o que eles pregam, pelo menos, se é para se amostrar ou não, eles vivem. Por exemplo, abrir mão de privilégio. Não é isso que a direita prega? Sim. Menos Estado. Sim. Quando um deputado de direita, um exemplo, faz uma votação para ter um 13º de salário, ele está sendo menos estatal ou mais estatal? Bota mais nisso, cara. Então assim, cara, meritocracia. Meu Deus. Me trouxe aqui porque quis. Meritocracia. O que seria a meritocracia? Dentro... Se não por esforço próprio, você Sim. alcançar algo por esforço, por méritos próprios. Entendeu? E quando a gente vai olhar aí para uma turma, a gente não vê nada. É meritocracia para os outros, mas para mim não é meritocracia. Voltando um pouquinho novo pra história, então aquela história lá de capitania hereditária continua igual, cara. Tudo igual. Só muda que botaram democracia da frente Sim. pau dentro. E paixões partidárias, né? Sim, A sim. direita tem a sua, a esquerda tem a dela. Renan Calheiros vai. O filho do Renan Filho O já Remy tá também sempre. Não, o filho do Renan Filho. Meu Deus, tanto... Tá pequenininho ainda. Ah, né? sim. Já tá sendo preparado para ocupar o lugar do pai. Inclusive, já percebeu que todos os políticos da base do Renan falam igual? Igual. Todos, cara. Todos. É extraordinário. Você escuta Rafael Brito, É o mesmo professor de oratória. Meu Deus. Rafael Brito, é o Gestos com a Paulo mão. Dantas. Paulo Caraca, Dantas. os caras é copia e cola, velho. O do Renan velho até o... O mais novinho Rafael aí Brito. que chegou, acho que o único que tá meio na corda bamba é o Remy, que tá fazendo umas coisinhas erradas ali em Murici. Eita. Que ele se coce, né? Mas enfim, deixa pra lá. Quem é de Murici sabe o que eu tô falando, né? Então, assim, voltando à história dos jovens republicanos, então, a direita precisa despertar esses novos... Aliás, despertar não, manter os novos políticos, Agrupar, né? Isso. né? Eu não falo nem em termos políticos, Sim. porque o que eu acredito que pode influenciar a sociedade é participação popular mesmo. Por Sim. exemplo, um político, por exemplo, o Bolsonaro da vida, ele era a cereja do bolo. Sim. Quantos jornais de esquerda o Bolsonaro fechou? Nenhum. Bateu na Globo, enfraqueceu a Globo, mas não acabou com a Globo. Agora, no mesmo período do mandato do presidente Bolsonaro, Terça Livre foi fechado. Então, será que a questão política é realmente o que a gente precisa hoje? Entendi. Porque, peraí, se fosse, era pro movimento de direita, conservador, bolsonarista, ter ocupado tudo, pô. Sim. Mas pelo contrário, sofreu perseguição, os caras foi exilado, fugiu, foi para os Estados Unidos, foi para um monte de lugar aí. E quem era o presidente? Bolsonaro. Verdade. Agora, e as camadas da sociedade? Quem era que estava dominando? Então, O judiciário, o legislativo. aí entra na questão do sistema, né? Então, entendeu? Então eu acho que a direita ela se preocupa muito em eleger. Eleger o político fulano, eleger o político beltrano e não ocupa espaço, pô. Sim, verdade, entendi.
é realmente complicado. E voltando aqui à nossa terra, você acha que JHC, Tem que ser. tio bota glacê pra você, cara, assim, não passo pano pra político, tá, gente? Mas dos últimos prefeitos que Maceió teve, eu acho que ele foi o único que realmente desempenhou o papel de chefe do executivo. Porque anteriormente, pelo amor de Deus, a gente não via nada. Ele realmente está desempenhando seu papel, mais que obrigado a fazer isso, mas com todo os prós e contras, eu acho que foi um prefeito que Sim, melhor trabalhou, né? No começo eu tinha muito mais críticas a ele. Somos dois. Eu desci o pau, mané. Não tinha conversinha, não. Hoje eu continuo com certas críticas a ele, mas, cara, não tem nem o que comparar. O JHC foi o melhor gestor, tá sendo o melhor gestor que pelo menos eu vi. Sim. Né? Pode ser que em gerações passadas tenha tido outro aí, Kátia Bock e tal. Enfim, mas no meu tempo, né, que eu me entendo por gente, nasci em 98, que eu fui entender um pouco, pra mim tá sendo o melhor gestor, cara. Não, Sei isso que daí. tem essa questão do dinheiro da Braskem, É. mas a questão é, quem negociou o valor com a Braskem e quem tá investindo, será que o outro grupo iria fazer o que com esse dinheiro? Ia pro bolso, gostoso. Porque eu nunca vi um prefeito igual o Rui Palmeira. Faz isso não, cara. Meu Deus. Até como é o oi de gato na Fernandes Lima, Sim. o cara colocou pra derrubar motoqueiro. pô. Rapaz, nessa época eu tive um colega que sofreu um acidente, cara. Foi difícil, velho. Aí o JHC entrou, pá, nem tinha desocupado lá a questão da Braskem. Quando ele tirou aquilo ali da Fernandes Lima, eu disse, pronto, pô, já valeu a pena. Já era, já. Entendeu? Desburocratizar o que o cara fazia, pô. O Rui Palmeira é muito burocrático. Veio como vereador aí, tá vindo, aliás, como vereador e se Deus permitir, ele não ganha, Ele tá? não ganha. O meu voto, me desculpe, você não vai receber. Senhor, Mas assim, voltando à história do JHC, pessoal, eu trabalho no turismo. Tem muita gente que vive descendo o pau no JHC, que gasta muito dinheiro com turismo e não sei do que. Só que, galera, pra vocês terem noção, o que faz a roda da economia em Maceió girar é o turismo. turismo, Maceió. Cara, me desculpa aí quem não trabalha na área do turismo, e eu entendo você porque eu de certa forma eu concordo com certas partes que vocês falam. Mas, cara, infelizmente Maceió é uma cidade turística. Então, se ele não investir esse dinheiro aí que ele tá passando direto na televisão, 8 milhões, não sei pra onde, da Beija-Flor, enfim. Cara, mas teve retorno. Alagoas foi o Maceió, aliás, foi o lugar mais pesquisado, se eu não me engano, de viagens do Brasil esse ano. Se eu não me engano, viu, galera? Dá uma pesquisada aí só pra confirmar. Então, assim, foi um investimento que ele fez que vai voltar. Está voltando, na verdade, já. Se eu não me engano, já superou já a marca do valor que ele investiu. Isso, cara. E o Rafa aí, me desculpe também, irmão. Não tem, cara. Representa a velha política, Porra, o calheirista, né? Ele não tem. Assim, até ele vai dizer o quê? Do cartão Cria, eu acho, né? Se não me engano, a campanha dele em cima do cartão Cria, da passagem de ônibus de graça. É que eu quero saber como até hoje, como é que ninguém teve essa ideia, mas ele teve, como é que ele vai fazer. Cara, funcionar. mas assim, eu penso das duas formas. A ideia é boa. Todo mundo, não tem esse que vai dizer que a ideia é ruim. Mas se você deixa a passagem de ônibus de graça, para quem não sabe, a prefeitura já dá um subsídio fudido para as empresas de ônibus, né? Vai tocar muito Zara, velho. É porque o erro nessa questão do transporte público é exatamente isso, transporte público. Não é transporte público. Não é. O termo Se você correto paga, era para ser, no meu ponto de vista, público-privado. sim. Se fosse público, era uma empresa do município, que eu acho que até aquela candidata do PCO, ela fala que quer criar uma empresa de transporte público. Mas aí Para ser realmente vai de ser um graça. aveleiro De 2.0. De graça, né? Porque aí para manter isso aí o pessoal ia ter que pagar muito mais imposto, né? Sim, Então é melhor deixar o público privado do meu ponto de vista agora. Melhorou A assim. prefeitura subsidiando, poderia subsidiar por KM, não por pessoa, como é hoje. E aí eu acho que poderia até diminuir a questão da passagem, mas zerar eu acho que é um pouco difícil Eu por se também tratar de ser público-privado, entendeu? Fora da caixinha. Sim, a ideia é boa, mas é um pouquinho fora da caixinha.
Aí o cartão cria a passagem de graça. Faz o quê? Seria o grupo do Renan. Então assim, nada contra, galera, mas vamos dar um up aí nessa sua campanha, cara, que tá forçando um pouquinho a amizade, né? Nada contra aí, mas é isso. Galerinha, pra finalizar o podcast, que a gente já passou muito da hora, inclusive, né? Estourando demais. Eu gostaria, Vitor, que você deixasse aí uma mensagem daqui a 20, 30 anos, cara. Se você tivesse assim, você fosse deixar uma mensagem pro seu filho, pro neto, uma mensagem pra ficar na história, qual você deixaria? Busquem a Jesus, né? Amém. Essa nova talvez pode ser, quem sabe, né? A gente não pode duvidar nada de nada. Mas se tiver algum jovem vendo esse vídeo daqui a 2, 3, 4, 5 anos, busquem a Jesus, cara, não tem outro caminho, né? A gente que é cristão, independente da sua religião, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Existe um antes e um depois na vida de todo mundo que se aproxima dele, não tem pra onde, independente da sua cor, da sua religião, da sua identidade, enfim, busquem a Deus, busquem a Jesus, porque o que transforma o ser humano é Jesus, É verdade. não tem pra onde. E Jesus, ele faz a gente ser melhor, Jesus faz a gente ter mais empatia pelo próximo, ser menos preconceituoso, ter menos ódio, e também faz a gente ser convicto das nossas opiniões, né? Não é possível que a gente experimenta algo e goste e a gente fale que não é gostoso para agradar a terceiros. É verdade. Né? Então busquem a Jesus, pelo amor de Deus. Galera, então é isso. A gente vai finalizar o nosso podcast, tá certo? Acompanhem os próximos vídeos, compartilhem, curtam, segue a gente no Instagram, tudo que for rede social, dá essa ajuda aí pra gente, porque vocês não sabem o quanto é difícil fazer um podcast, viu? Pelo amor de Deus, não sabia que era tão fácil, não, difícil assim não é fácil não. E espere até o próximo convidado, tá, gente? A gente vai trazer aí várias pessoas. O nosso podcast não tem tema, não tem distinção de raça, cor, direita, esquerda, cristão, ateu, não tem isso. A gente vai trazer todo mundo para conversar. Daqui a pouco, se der certo, a gente vai trazer pessoas para debater. Para debater é bom, né? É bom uma conversinha mais... Aquele bate-bola bom, né? Gera engajamento. Nada que o Datena não resolva no Massal. É isso, gente. Agradeço se você assistiu até agora. E valeu!